O amor, a misericórdia de Deus nosso Pai e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A morte, a ressurreição de Cristo, semana passada a sua subida ao céu, onde Deus o acolhe e Jesus senta à direita do Pai. E agora a grande festa de Pentecoste, quando o Pai e o Filho derramam sobre a igreja, derramam sobre nós o Espírito Santo. Isso que vem desde toda a antiguidade, a igreja professa isso. O Espírito Santo que vem do Pai e do Filho, que é derramado sobre a igreja, sobre os batizados, os filhos e filhas de Deus. E como diz o próprio nome, Espírito Santo, ele habita, ele vive naqueles que buscam a santidade. E para nós ainda é um caminho. Temos a marca do pecado, temos as nossas fraquezas, e para que o Espírito Santo habite em nós, precisamos renunciar todo o pecado e todo o mal. Então, reconhecendo que nós ainda somos pecadores, mas que queremos ser santos, peçamos o perdão, a misericórdia do nosso Deus. Arrependido, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. De piedade de nós. Cristo tem piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Ó Deus, que pela festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por todo o mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas do início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheste a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja com todos. Depois dessas palavras, mostrou as mãos e o lado, com as marcas dos pregos e da lança. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja com todos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter falado isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a cada final de semana, o Senhor tem nos presenteado com a sua graça. A grande festa da Páscoa, morte e ressurreição, o Senhor que nos ajuda a morrer para os nossos pecados, a morrer para aquele homem velho, para aquela mulher velha que não pertencem à vontade de Deus, ao coração de Deus. Então, com a Páscoa, a gente morre para o pecado, para tudo que é errado, para tudo que é ruim em nossa vida. Depois, com a grande festa da Ascensão, Jesus sobe ao céu
e senta à direita do Pai. É a certeza que Ele nos dá, a esperança de que um dia todos estaremos sentados à mesa do céu. E agora o Senhor nos concede um dos seus maiores presentes, o Espírito Santo. Se nós olharmos ao longo da história, todo o Antigo Testamento, ele é marcado pela figura de Deus Pai. Deus Pai criou o céu e a terra. Deus Pai chamou Abraão para fazer um caminho de fé. Deus Pai chamou Moisés para conduzir o povo para a terra prometida. Deus Pai escolheu profetas para anunciarem a sua palavra. O Antigo Testamento é muito marcado pela figura do Pai. É claro que o Filho está presente e o Espírito Santo está presente, porque a Santíssima Trindade não trabalha sozinha. Sempre Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos. Mas o Antigo Testamento é marcadamente a figura de Deus Pai. Depois, o Novo Testamento, o próprio Jesus, ali caminhando no meio do povo, na Terra Santa, anunciando a palavra, realizando grandes sinais. O Novo Testamento é o tempo do Filho, Deus Filho. E agora, digamos que nós estamos vivendo uma terceira fase que nós chamamos o tempo da igreja ou o tempo do Espírito Santo. O Antigo Testamento, a figura do Pai, o Novo Testamento, a figura do Filho, e agora o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo. Conforme a promessa do próprio Senhor, Ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos, e deixarei um defensor, deixarei um ajudante, que é o Espírito Santo. E é graças a Ele que a igreja caminha. É graças a Ele que a igreja está em pé. Nós dizemos que o Espírito Santo é o ar da igreja. Assim como nós não vivemos sem o ar, nós dependemos do ar para ter vida. A igreja depende do Espírito Santo para que ela se mantenha viva, se mantenha em pé. E olha, irmãos, que por mais que a igreja seja uma instituição humana, foi ali organizada pelos apóstolos, igreja católica, apostólica, porque vem dos apóstolos, Paulo, Roma, então a sede da igreja em Roma, uma instituição humana, mas carregada da presença divina, carregada do Espírito Santo. Se dependesse de nós, enquanto homens e mulheres, enquanto instituição, a igreja já teria acabado há muito tempo. Porque papas pecaram, bispos pecaram, padres pecaram, diáconos pecaram, o povo de Deus pecou, e essa igreja continua em pé. Porque ela não depende do ser humano, mas ela depende da ação do Espírito Santo. É o Espírito quem conduz a igreja e é o Espírito quem mantém a igreja em pé. E essa festa é para nós clamarmos, pedirmos o Espírito Santo mais e mais. E ele se manifesta de maneira particular em dois momentos em nossa vida. Primeiro, no dia do nosso batismo. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo. É importante tomar essa consciência, porque se alguém aqui não é batizado, ainda não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo só vem
com o batismo. A pessoa pode ter a maior boa vontade do mundo, pode praticar toda a caridade do mundo, mas se ela não é batizada, não tem o Espírito Santo. Ele só vem pelo batismo. E daí a importância de batizar, seja criança, seja jovem, seja adulto, não importa a idade. Tomando consciência, eu não sou batizado, eu preciso do batismo para receber o Espírito Santo. E aí o que acontece? Aquela comparação de sempre. O Espírito Santo é como uma semente colocada no coração, colocada na alma. Mas para que a semente cresça, a semente precisa de água, a semente precisa de sol, de luz, a semente precisa de terra boa, aí ela brota e ela cresce. Isso acontece com o Espírito Santo. Nós comentamos há poucos dias, nós temos uma multidão de gente batizada, principalmente na Igreja Católica, onde existe o costume do batismo de criança. Tem um monte de criança batizada, tem um monte de criança que recebeu o Espírito Santo, a semente do Espírito Santo. Mas, se não cuidar da semente, se não cuidar do Espírito Santo, ele não brota, ele não desenvolve. E nós dizemos que pelo menos 3 caminhos são necessários para o Espírito Santo desabrochar. E é aí que muitos pais e padrinhos acabam fraquejando. Porque segundo a cultura brasileira, é batismo, tem que batizar. Nasceu a criança, precisa batizar. E aí os pais fazem uma briga para batizar. Eu preciso arrumar o batismo da minha criança, mas eu não sou casado na igreja. E aí eu quero aquele padrinho, mas o padrinho não é casado na igreja. É uma confusão. E aí, quando sai o batismo, fica por ali mesmo. Esquecem de dar os 3 passos, os 3 caminhos. Uma vez a criança batizada, ela precisa de oração, da palavra de Deus e da Santa Missa. O Espírito Santo só desabrocha se a pessoa tiver uma vida de oração. Se ela não busca a espiritualidade, a oração dela, o Espírito não desabrocha. Ele está lá, a semente está lá, mas ela não desabrocha, o Espírito não desabrocha. E aí, o papel primordial dos pais, dos padrinhos, de ensinar a criança a rezar. É que eu estou falando de criança, mas se for um jovem que foi batizado, se foi um adulto que foi batizado, se ele não praticar a vida de oração, o Espírito também não brota. Está lá, sempre está lá, mas ele não brota. Então precisamos de uma vida de oração. Quem pratica a oração desenvolve o Espírito Santo na sua vida. Precisa da palavra de Deus, intimidade com a palavra de Deus, que eu sempre digo também, nós católicos somos muito fracos nisso. Lemos pouco a Bíblia, temos pouca intimidade com a palavra de Deus. Se não buscar a palavra pela oração, pelo estudo, o Espírito não cresce, ele não desenvolve, ele depende. A palavra de Deus é adubo para o Espírito Santo. E terceiro, a Santa Missa, a Eucaristia. Sempre na missa nós fazemos esse pedido: fazei de nós um só corpo e um só Espírito, que o Espírito Santo nos una como corpo de Cristo, como igreja.
se a criança, se o jovem, se o adulto não vem para a missa, não vem para a igreja, ele não se desenvolve como corpo de Cristo. Ele não se desenvolve, não desabrocha o Espírito Santo. Então são 3 passos, 3 caminhos que não podem faltar na vida de um batizado. Semente não brota, o Espírito não vem. Ele está lá, mas ele não vem. O que faz o Espírito se mexer é oração, palavra e Eucaristia. Mas isso, irmãos, é para ter o Espírito Santo ativo. Mas não para por aí. Depois vem o grande sacramento da Crisma, que tem um outro aspecto, um outro desenvolvimento. O sacramento da Crisma é quando, pela unção com óleo santo, quando passa o óleo santo na cabeça, na testa da pessoa, então naquele dia, naquela hora, o Espírito Santo manifesta 7 dons. Até a Crisma, antes de chegar à Crisma, a pessoa tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai se desenvolvendo pela oração, pela palavra e pela Eucaristia. Mas os dons só se manifestam, os 7 dons só se manifestam a partir da Crisma. A Crisma não tem 7 dons. Então, mais uma vez, assim como disse, se alguém não é batizado, não importa se é criança, jovem, adulto, procura a catequese. Nós estamos aí fazendo inscrição mês de maio, mês de junho todo. Corre atrás do batismo para receber o Espírito Santo. E se não tem a Crisma, vai também procurar a inscrição, para que recebendo o sacramento, os 7 dons se manifestem. É por isso que na segunda leitura, o apóstolo Paulo, ele fala que o Espírito Santo é um só. Recebemos no batismo, recebemos na Crisma, o Espírito Santo é um só. Mas os dons, os ministérios que ele traz são muitos. Então, a partir da Crisma, além dos 7 dons, o Espírito Santo manifesta outros dons e outros ministérios na vida daquela pessoa. E lembremos sempre, os dons do Espírito Santo, diz Paulo, são em vista do bem comum. Eu vou receber o Espírito Santo, eu vou receber um dom para mim. Não é não. O Espírito Santo manifesta o dom, manifesta um ministério para o reino de Deus, em função, em vista da igreja e da comunidade. Os nossos dons não são para nós, são para o outro. Os nossos ministérios não são para nós, são para o outro. Tudo que o Espírito manifesta é em função do reino de Deus, é em função da comunidade. Isso é motivo de hoje nós darmos graças a Deus, porque nos últimos tempos a nossa paróquia, a nossa comunidade, ela está borbulhando de dons do Espírito Santo. Nós, nos últimos tempos, nos últimos dias, estamos tendo formação para novos ministros aqui na igreja, estamos tendo formação de novos hostiários para a comunidade, estamos tendo formação de leitores e formação de coroinhas e acólitos. Uma paróquia viva,
aonde os dons do Espírito Santo, os ministérios que o Espírito Santo desperta acontecendo no meio de nós. E tudo isso porque as pessoas que receberam batismo, receberam a crisma, estão deixando os dons, os ministérios do Espírito Santo se manifestarem em sua vida. E como eu disse, o dom, o ministério é em função da comunidade. Por que vai ser ministro? Para ser mais importante que os outros? Não. O ministro é aquele que vai servir a comunidade. O ministro é aquele que tem que levar a comunhão para os doentes, que tem que visitar os doentes e levar a palavra de Deus e a comunhão para o doente. Serviço. O Espírito Santo está colocando a pessoa para trabalhar, para servir. O que é o hostiário? O hostiário é aquele que arruma as coisas antes da missa, ajuda durante a missa e guarda tudo depois da missa. Olha, quando a gente chega aqui, está tudo pronto, está tudo preparado. Alguém fez isso. Alguém saiu de casa mais cedo do que nós para estar aqui trabalhando, organizando tudo para a missa, para quando a comunidade chegar, encontre preparado. Isso é um dom, isso é um ministério. Não é todo mundo que responde sim para servir, para vir mais cedo para a igreja, para arrumar, para limpar, para guardar as coisas da comunidade. Isso é dom, isso é ministério. E isso vem do Espírito Santo. É Ele que desperta essa dedicação, essa abertura dentro da igreja. A palavra de Deus, os leitores, que peso, que responsabilidade ser um leitor. Porque quando a pessoa está aqui na frente, ela não está fazendo a leitura de um livro qualquer. Ela não está fazendo uma leitura de jornal, uma leitura de revista ou qualquer outra coisa. Ela está proclamando a palavra de Deus. E, portanto, naquele momento, Deus está usando a pessoa para que ela seja portadora da sua palavra. E para isso precisa de um ministério. Porque a pessoa que vai ler, ela precisa, durante a semana, ler a palavra, rezar a palavra, estudar a palavra. Não é só chegar aqui na hora e fazer a leitura. É um ministério que exige dedicação. A pessoa tem que ir na casa dela arrumar um tempo para ler a palavra, rezar, estudar, preparar, treinar, para depois, diante da comunidade, proclamar a palavra de Deus. Ser instrumento, ser a boca de Deus na comunidade. Isso é dom, isso é ministério. E quem faz isso é o Espírito Santo. Isso é próprio da ação do Espírito Santo. E se uma pessoa não está se preparando durante a semana, não está lendo, não está rezando com a palavra, ela está atrapalhando, interrompendo a graça de Deus, que através da palavra fala com o seu povo. Quando ela não reza, ela impede Deus de falar com o seu povo. Por isso é um ministério. Não é estar na frente da comunidade, é estar a serviço da comunidade. E esse serviço é carregado de responsabilidades que o Espírito Santo dá para nós. E depois, a questão do coroinha, do acólito, a criança, o jovem que se coloca a serviço da comunidade, tão pequeno, tão jovem, mas ele já se coloca a serviço das coisas de Deus. Isso é próprio do Espírito Santo. É Ele quem move, é Ele quem age em nossa vida. Então, dá graças a Deus, porque os ministérios e os dons
têm sido manifestados dentro dessa paróquia e dentro dessa comunidade, para servir, para que o reino de Deus aconteça, para que o reino de Deus cresça. E aí fica, quem aqui já é batizado, está praticando oração, palavra de Deus e Eucaristia, para o Espírito Santo brotar? Quem aqui já é crismado, está deixando os dons, os ministérios do Espírito Santo manifestar em favor da comunidade? E por fim, no Evangelho, Jesus, ao soprar o Espírito Santo, ele concede 2 presentes para os apóstolos. E esses 2 presentes ele oferece hoje para nós também. Primeiro, recebei o Espírito Santo, a paz esteja com todos. As pessoas que estão reunidas em nome do Senhor recebem a paz. A nossa semana é atribulada. É problema com família, é problema com trabalho, é problema de convivência com as pessoas. São tantas situações que a gente passa na semana. Quando estamos numa missa, quando recebemos o Espírito Santo em cada missa, o Senhor devolve a paz para o nosso coração. O Senhor devolve a paz para a nossa alma. E aí temos força para poder encarar mais uma semana, guiados pela ação do Espírito Santo. O único que pode dar a paz para nós é o Senhor, e Ele dá através da ação do Espírito Santo. Por isso que é bom ser batizado, ser crismado, porque tendo o Espírito Santo, nós temos uma conexão profunda com Deus. É claro que Deus pode tocar a vida de quem não tem sacramento nenhum. A pessoa não é batizada, não é crismada. Deus pode tocar a vida dela. Mas se ela for batizada, for crismada, ela melhora a conexão dela com Deus e Deus com ela. Através do batismo, através da crisma, essa conexão aumenta grandiosamente. E depois, o segundo presente, Jesus diz: receba o Espírito Santo, os pecados que forem perdoados serão perdoados. No sentido de que, através do sacramento da confissão, o Espírito Santo limpa os nossos pecados. Como a gente sempre diz, eu não estou confessando com o padre, eu estou confessando diante do ministro da igreja, que quando impõe as mãos sobre a minha cabeça, o Espírito Santo traz um ar novo, um ar puro, para que a gente continue vivendo na graça e na presença de Deus. Então continuemos a missa clamando, pedindo o Espírito Santo, para que ele brote, para que ele venha cada vez mais forte, para que os seus dons, os seus ministérios aconteçam na vida de tantos aqui que são batizados, são crismados, mas ainda não deixaram o Espírito Santo, os dons, os ministérios acontecerem na própria vida, em função, em vista da comunidade e do reino de Deus. Peçamos muito o Espírito Santo para alcançar essa paz que só o Senhor pode dar. E peçamos muito o Espírito Santo para que na confissão o Senhor limpe, apague, acabe com todos os nossos pecados e possamos ter uma vida cheia da luz, da graça do Espírito Santo. Hoje é dia de pedir, hoje é dia de clamar pelo Espírito Santo, seus dons, seus ministérios em nossa vida. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo
nos faça compreender melhor a vossa palavra e nos manifeste toda a verdade, segundo a vossa promessa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, os meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, belos frutos que colhi, em tua mesa quero pôr, os dons que recebi, pelo Espírito do amor, belos frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Neste mundo, quero sempre semear os talentos que me deste, a levar as vossas obras maravilhosas. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e vossas filhas, desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade de povos e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nossa oferenda, Ó Senhor, Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra.
nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Arnaldo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. A Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que não estão presentes nesta missa, especialmente os enfermos. E lembrai de nós, que estamos aqui, em volta deste altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus familiares, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Enviai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade,
o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Jesus, nosso único Salvador. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Na carta de Paulo, ele diz que quem tem o Espírito Santo pode chamar Deus de Abá, que em grego quer dizer papaizinho. Quer dizer, não é pai, né? A relação, quando eu falo pai, parece algo mais distante, parece aquela coisa de autoridade. Paulo diz Abá, papaizinho, quer dizer, é intimidade, é proximidade com Deus. E é isso que nós queremos. Através da ação do Espírito Santo, nós queremos cada vez mais aumentar a nossa intimidade, a nossa proximidade com Deus. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livra todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, quem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, quem de piedade, piedade de nós. A vossa paz. Ele está no meio de nós. Ele sopra o Espírito Santo e diz: recebam a paz, recebam o perdão dos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em mim orar, mas dizei uma palavra e serei salvo. A beleza da vida.
no amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Tu que é teu, dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver perdão sem medida, sem desejar mais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Pequenos que estão humilhados, doar seus pequenos aos pobres, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem as lanças redobre, dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo, e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, tem alguns avisos importantes, especial nesse dia de Pentecoste, para confirmar a ação do Espírito Santo em nossa vida e que de fato os dons se manifestem cada vez mais na comunidade a serviço do reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e os dons do mesmo Espírito Santo. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, deixando o Espírito Santo brotar, os dons, os ministérios se manifestarem em nossa vida e em nossa comunidade. Ide em paz, que o ressuscitado vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Aleluia.